Abra aí a sua Bíblia, o seu aplicativo, em Atos, no capítulo 26. Nós vamos ler esse capítulo hoje. Atos, no capítulo 26, o verso 1. Atos 26, verso 1. Nós já vamos ler. Nós vamos falar hoje à noite e usar Atos 26 como a nossa referência, como norte daquilo que nós vamos falar nessa noite. Estaremos falando sobre a verdade, ou melhor, se nós, eu e você, de fato suportamos ouvir a verdade. Talvez você já deva ter ouvido de que amigo de verdade esfaqueia pela frente. Mais ou menos isso. De verdade, esfaqueia pela frente. E o apóstolo Paulo estava sendo julgado aqui. Ele estava no julgamento. O julgamento era dele. Ele tinha a chance de se defender, era o momento dele. Ele havia apelado para que pudesse ser ouvido, e ele nesse momento tem a chance de ser ouvido. Ele estava 2 anos preso de forma injusta, pelo menos segundo ele era de forma injusta. É isso que ele relata nesse capítulo, de por que ele estava preso e por que ele não deveria ser morto ou ser preso. Mas ele justifica, nesse momento ele se justifica, e ele tenta mostrar a verdade, ele tenta mostrar o lado dele da história toda. Daqueles que os acusavam, tinha um lado do que os acusavam, e o motivo pelo qual ele estava preso, e era a chance dele finalmente falar por si. O direito, legislação, leis, normas, como nós vemos hoje, nasce em Roma, nasce na Roma antiga, quando muitos povos começam a se achegar. Roma começa a conquistar tantos povos e ela cresce tanto que os seus costumes e as suas regras já não eram suficientes para manter as coisas em ordem, porque como outros povos e outros costumes começaram a se chegar, cada um tinha a sua história, a sua forma de fazer, e de repente esse povo todo estava andando junto, e aí nasce o direito, nasce as leis, nasce o sistema jurídico que nós conhecemos hoje. Claro, uma evolução gigante até o ponto que nós chegamos hoje, mas nasce ali o direito. Mas nesse ponto, Paulo não tinha ninguém para falar por ele, não tinha advogado, eram eles mesmos que se defendiam, eram eles que pediam a chance de falar por si, ou eventualmente conseguiam alguém para apoiá-los. Mas nesse momento Paulo, que era um doutor da lei, diz: eu quero me defender, é o meu julgamento, então deixa para mim, eu quero ter a chance de fazer uma defesa oral. Eu quero, diante dos entendidos aí, e dos reis, os sábios, eu quero ter a minha chance de me defender. E é o que acontece aqui. E vocês sabem quem é Paulo. Paulo era aquele camarada que na estrada de Damasco vê uma grande luz, cai no chão, fica cego por 3 dias. Ele que era perseguidor dos cristãos e matava os cristãos, ele de repente tem um encontro com Deus, e a coisa muda, e ele passa a ser perseguido. Assim como ele era perseguidor, agora ele passa a ser o perseguido. E é interessante que esse cara que matava cristãos acaba escrevendo 2/3 do Novo Testamento. Vamos ler a defesa dele, vamos ler o que acontece no julgamento do próprio apóstolo Paulo. E ele começa, deixa eu colocar um óculos aqui, senão eu vou ter que aumentar a letra aqui para tamanho 50, aí fica ruim. Depois Agripa disse a Paulo: és permitido que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas que eu sou acusado pelos judeus. Mormente sabendo que que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso te rogo que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade,
quando decorreu desde o princípio entre os que da minha nação em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, sabendo de mim desde o princípio que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi como fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, eu estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperavam chegar, servindo a Deus continuamente, dia e noite. Por essa esperança, ó rei Agripa, é o que eu sou acusado pelos judeus. Pois que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite dos mortos? Bem, tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus de Nazaré deveria eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. Quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas eu persegui. Sobre o que, indo então a Damasco com poder e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o resplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os agrilhões. E eu disse: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe de pé, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e para testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais vou aparecer ainda, ou vai te aparecer ainda, livrando-te desse povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrirem também os olhos, e das trevas converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados, a herança entre aos que são santificados pela fé em mim. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes, eu anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judeia e aos gentios, que se emendassem e que se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço dando testemunho tanto a pequenos quanto a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram o que deveria acontecer. Isto é, que o Cristo deveria padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, deveria anunciar a luz a este povo e aos gentios. E dizendo ele isso em sua defesa, disse Festo em voz alta, que era um outro líder da época que estava incriminando e acusando Paulo. Festo diz em voz alta: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: não deliro, ó caríssimo Festo. Antes digo palavras de verdade e de unção, juízo. Até aí. Papai, obrigado pela tua palavra. Ministra o nosso coração, ministra o nosso coração. Nós precisamos da revelação da tua palavra em nome de Jesus. Amém. No final da sua defesa, um grita: tu é louco, está delirando.
Que história é essa de que tu matava, perseguia e de repente tem um encontro com alguém e se transforma e muda e começa a anunciar? E que história é essa de que tu agora diz que na realidade tu não tens nada de errado porque era o que todo mundo aqui esperava e finalmente aconteceu? Que história é essa? O Messias não veio, não tem nada disso. Diz, não, eu não estou mentindo, eu estou falando a verdade. A verdade para mim doeu, a verdade para mim foi dolorosa, a verdade para mim machucou, mas eu entendi e não é loucura, não, é verdade. Eu não estou aqui inventando nada, eu estava assim louco antes, as muitas letras me faziam delirar antes. Como doutor da lei, eu perseguia e matava os cristãos, não porque eu os odiava, não, é porque eu tinha tanto zelo da palavra que eu entendia que eu tinha que protegê-la. Eu tinha tanto zelo e carinho e amor pelas escrituras que eu matava quem eu achava que se levantava contra, e eu entendia que os cristãos eram esses que se levantavam contra, e por isso eu os matava. Hoje não, hoje eu tenho um entendimento diferente. Aquele mesmo Paulo que tinha tanto zelo pelas escrituras e queria ver o Messias um dia chegar, esse mesmo Paulo continua, e sou eu, e esse cara aqui. Eu tenho o mesmo zelo, o mesmo carinho pela palavra, eu tenho, só que eu tinha uma mentira, eu vivia uma mentira, eu vivia debaixo de um conceito equivocado. Mas hoje não, hoje eu venho aqui com verdade. A verdade é o seguinte: aquele que eu defendia de forma errada, hoje eu amo. Aquele a qual eu perseguia e matava, eu entendi que na realidade era o cara que mais me amava. E ele me encontrou na estrada de Damasco. Eu tive entendimento e claridade para ver que na realidade eu, com boa vontade, estava vivendo a mentira. Eu, com todo o conhecimento e os títulos que eu tinha, e o doutor da época que ele era, ele disse, eu era doutor, eu tinha autorização para fazer o que eu fazia, eu estava entre os grandes, eu perseguia cristãos até em lugares esquisitos, cidades estranhas eu ia atrás, por zelo à tua palavra, mas eu tinha um conceito errado, eu vivia debaixo de uma mentira. E Deus precisou me cegar para que eu pudesse ver. É o único que cega para a gente enxergar, né? E Ele não cega com escuridão, Ele cega com luz. Uma grande luz veio na vida de Paulo, e ele finalmente, embora não pudesse ver fisicamente, a luz de Cristo fez ele enxergar a sua escuridão, fez ele enxergar os seus problemas, a sua realidade. E ele olha e ele diz, puxa, a conversão de Paulo, que a gente costuma pregar e dizer que aconteceu nesse testemunho, na estrada de Damasco, porque sempre quando me perguntavam, diz, cara, quando que Paulo se converteu exatamente? Todo mundo sabe, o momento que ele cai e se prostra. Mas olha que interessante, em alguns versos aqui, quando ele diz que Jesus o chamou e comissionou, ele diz o seguinte, Jesus me chamou e comissionou para levar adiante as coisas que eu vou te mostrar, mas também as coisas que eu já tenho te mostrado. Ele era um cara que perseguiu os cristãos. Que coisa que Deus já estava mostrando para ele antes de um momento da conversão. Antes de um encontro com Deus, ele já estava vendo coisas. Eu fico pensando o que Paulo não viu enquanto vivia debaixo de uma mentira. Eu fico pensando quantos cristãos ele não prendeu, e ele deva ter... Inclusive ele diz que ele forçava a eles blasfemar. Quantas vezes ele não deva ter visto cristãos dizendo, eu não vou blasfemar contra o meu Deus. Que impacto que isso deve ter feito na vida de Paulo. Quando ele botava o pessoal na prisão, ele dizia, cara, eu posso estar preso por essas bases, mas na realidade eu sou mais livre do que tu. Quanta coisa Paulo deve ter visto perseguindo cristãos. Quantos milagres ele deve ter visto e ele ignorou. Quanta manifestação de Deus aconteceu e um cara que perseguia os cristãos viu, que é o que ele fala aqui. Na nossa vida, o momento
da grande virada, o grande dia, ele tem um ápice, ele tem o clímax, sim, mas ele vai acontecendo antes já. Sinais vão batendo a nossa porta e nós vamos começando a entender. O momento da nossa conversão aconteceu assim. Alguém nos convida, ou nós ouvimos uma palavra, ou nós passamos por uma dificuldade e as coisas começam a bater na nossa porta. Nós vamos ignorando, mas já está batendo na porta. O momento da conversão, na realidade, ele é uma materialização daquilo que já vem acontecendo e os sinais já estão mostrando. E a gente finalmente se rende. Paulo, aconteceu isso, ele já estava vendo tanta coisa que quando ele cai, se prostra diante daquela luz, ele diz: eu sei quem tu és. Ele pergunta, mas ele sabia quem era, né? Quem tu és, Senhor? É Cristo a quem tu persegue. Ele diz: puxa, eu estava sabendo que esse dia ia chegar. Não sei quantos de vocês já participaram de julgamentos, de verdade, eu espero que de terceiros, né? Não vou nem pedir para levantar a mão, que deu, está tudo certo, está tudo bem. Mas eventualmente acontece da gente, mas melhor seria de terceiros, né? No Brasil, o julgamento, especialmente com júri, ele acontece só em alguns casos específicos, né? Casos de crimes hediondos e penal, na área penal que nós estamos falando, né? Ou seja, teve que haver um crime contra a vida. Mas eu já fui muitas vezes selecionado para ser júri, né? Chega o oficial de justiça, bate na sua porta, o oficial de justiça bate, você já O caloteiro já está mais acostumado, né? Bate lá, ele diz de novo: cara, deixa na caixinha aí, depois eu pego, é mais um, né? O caloteiro já vai por aí. Para começar, o caloteiro já se esconde, já não tem mais nem endereço, já, né? Tem toda uma técnica para fugir do próprio oficial. Mas o oficial batia muito lá em casa e nos entregava a convocação para júri popular. O júri popular, se você não foi, eles convidam uma quantidade maior do que o necessário, do que o número que eles vão sortear, número ímpar, sempre, mas digamos que eles vão precisar de 7, tem 7 cadeiras disponíveis, eles vão pedir pelo menos 3 vezes mais do que isso. Muitas pessoas não podem ir, estão viajando, enfim. Mas eles chegam lá e sorteiam, então você não sabe se você vai ficar. E se você for sorteado, você é sorteado e você sabe que você vai ficar lá o tempo que for até resolver o problema. A gente olha muito filme, na nossa cabeça dá uma confundida na realidade, mas é mais ou menos aquilo ali mesmo. E se você foi sorteado, você tem a chance de fazer uma ligação para casa, mandar mensagem para quem quer que for, para o trabalho. Se avisa que você foi sorteado e que você vai ficar ali pelo tempo que for. Às vezes mais de um dia. Era comum durar um dia inteiro esse julgamento, dependendo do tamanho do processo, a complexidade dele, enfim, provas e tudo que quer se passar e apresentar. Eu não ganho bingo. Sorteio eu não ganho de nada. Ação entre amigos eu não ganho. Na escola das crianças eu não ganho. Festa junina, comprar bandeirinha para ganhar torta, eu não ganho nada. Nada eu ganho. Júri eu era sorteado. E aí não era quando se tinha o júri, né? Quando a vara organizava para fazer os julgamentos, eram assim várias quartas ou várias terças, né? E todas as semanas tinha aproveitava. Então você sabia que nos próximos 1 mês e meio, às vezes 2, você estava comprometido com todas aquelas datas que você tinha que aparecer lá. Então você não podia organizar mais nada, porque a chance de você ficar era grande. Então eu me lembro de um caso específico que eu fiquei. Então é penal, pessoal, é crime, né? É crime contra a vida. Você sabe que o réu que está ali, ele fez alguma coisa, ou é muito provável que ele tenha feito, né? Com raras exceções, assim, que realmente não se encontra prova, mas é muito comum, até porque o Brasil tem muito boteco, e todos os crimes no Brasil acontecem em boteco. Acho que se tirar os botecos do Brasil, ninguém mais morre aqui. Já morri de velho. Porque todas as vezes que eu ficava era sempre briga num boteco, era sempre ou era briga, começava no boteco e terminava em algum outro lugar. Eles iam se matar fora, mas originava ali, né, no boteco, por motivos às vezes banais.
Mas enfim, mas tinha um e ele entrou e aquela cara meiga, aquela cara doce. Era um amigo, era quase que você queria levar para casa, de tão querido que ele estava ali. Eu disse, cara, é impossível que ele tenha feito alguma coisa. Aí você já começa a pender para votar a favor dele. Nada aconteceu, você já está olhando para ele, ele entra, ele te olha, parece o gatinho aquele. Sabe o gatinho do Shrek, aquele gatinho, ele dá uma olhadinha, você quer levar embora. E ele dá aquela olhadinha assim para a gente. E aí vem, então, a acusação e mostra tudo o que ele fez. E nesse caso específico ele começa dizendo, o apelido dele é Diabinho. O seu conceito começa a mudar já. E ele fala tudo o que ele fez e conta detalhes, e você começa a imaginar aquilo ali. O cara que é bom de imaginação fica meio abalado com aquilo. E dependendo do quão bom é, né, o acusador, o quão bom é o profissional que faz a acusação naquele momento, você realmente fica impactado. Como que um ser humano desses é capaz de viver em sociedade? Ele realmente não tem condição nenhuma de viver em sociedade. Ele tem que ser condenado. Qual é o crime? Qual é a pena? Não interessa a pena. Quem vai dar pena é o juiz. Mas por mim eu posso levantar daqui e ir para casa já. O meu voto é não. Não liberta, é chilindró nele, pode condenar. E às vezes passa ali 1h30 de uma acusação oral, com provas, com fotos, com documentos. Você fica meio assustado, você já começa a esconder o seu rosto para que ele não te reconheça eventualmente. Você já começa assim, né? De cara, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? De cara, eu estou na lista. É assim, você, na sua cabeça já vai passando, você já vai escorregando na cadeira. Eu já procurava sentar sempre na de trás já. Para que de vez em quando ele olhava assim, eu já dava aquela, me escondia no cara da frente. Daí tem a chance do advogado de defesa. Às vezes um profissional pago, às vezes uma defensoria pública consegue fazer o trabalho, se você não consegue pagar, mas enfim, dependendo do profissional que faz, pode ser surpreendente o seu conceito dele depois. E teve, especialmente nesse caso, ele começa a desfazer ou a desmontar alguns conceitos criados pelo colega que antes o acusou, e ele começa a desfazer que não foi bem assim, que talvez possa ter sido legítima defesa, talvez ele foi levado por alguém, talvez uma circunstância que ele passava, talvez ele tenha algum problema assim, enfim, ele começa a construir a sua defesa. Afinal de contas, ele é um profissional para isso. Todo mundo, independente de quem seja, todos nós temos direito à defesa, né? Costumamos aí criticar os advogados criminalistas porque defendem bandidos. Bem, todos nós temos direito à defesa. Às vezes o que se faz, não duvido um profissional que consiga, né, resolver o problema. Ele vai ser preso, mas que tenha direito à defesa. E quando esse defensor termina de dar a sua visão ou a sua verdade, às vezes você fica em dúvida se o diabinho é tão ruim assim. Será que ele é tão ruim? Tá, ele pode ter matado, mas ele não é tão ruim como eu imaginei que fosse. Interessante que a verdade é diferente contada por pessoas de lugares diferentes, de posições diferentes, de prismas diferentes. O mundo está nessa onda de que cada um tem a sua verdade. Então não importa, não vamos mexer, cada um tem a sua verdade. Cada um tem a sua verdade. Inúmeros, nesse momento que nós estamos passando, muitos casais se divorciando, muitos jovens experimentando, tendo experiências sexuais distintas, porque na verdade estão confusos com a sua sexualidade e vamos experimentar. E muitas vezes eu pergunto,
depois de ter tomado uma decisão por uma escolha, não, vou me separar, eu vou experimentar coisas novas sexualmente, muitas vezes passam por profissionais de psicologia que não confrontam mais as pessoas, ou não tentam entender de fato o que está acontecendo, eles simplesmente aconselham a buscar a sua verdade. Você busca a sua verdade, o que importa é a sua felicidade. A verdade mesmo não interessa, interessa o que você quer, interessa o que... Mas eu não sei exatamente qual é o meu problema. Não, o que importa é o que você quer. O que você quer é o que está certo. O que você acha é o que está certo. Então, basicamente, a gente começa a criar as nossas verdades, os nossos conceitos, os nossos entendimentos, e não quer mais mexer no que está aqui dentro. A gente já não quer mais mexer no que está aqui dentro, porque eu estou construindo a minha verdade. É um casal quando está com um problema, e ainda são poucos os que buscam ajuda, né? Mas quando buscam, se você ouve só o marido, a mulher precisa desesperadamente de remédios fortes, porque é uma louca desvairada, louca. Sorte que vive conosco numa sociedade, mas deveria estar internada essa louca. Se você escuta ela, só ela, esse homem devia levar uma sova, mas uma sova bem dada. Mas pegar um dia de noite encapuzado e dar uma sova nele, eu acho que resolve. Cada um tem um lado. Se você bota os dois juntos, a cariação, a famosa cariação conjugal, aparece a terceira verdade. Aparece a verdade do que realmente tem acontecido dentro de casa. Nós vamos criando para justificar inúmeros problemas que nós temos aqui dentro, a nossa verdade. E o que importa é que a minha verdade, eu começo a viver ela de forma tão ferrenha, a minha verdade, que a mentira passa a ser a verdade. Porque eu vivo aquilo. E eu não quero que ninguém interrompa, porque se alguém entrar nela, vai demandar uma mudança, e eu prefiro não entrar nesse tema. Estava conversando com o neto de um grande empresário. Digo neto de um empresário porque, na realidade, embora ele também seja um empresário, mas ele é um empresário falido. Ele tem aproximadamente 60 anos de idade. O seu avô foi, de longe, um grande empresário e conseguiu juntar uma fortuna impressionante, suficiente para sustentar muitas famílias por muito tempo, por algumas gerações. Bem, e foi o que aconteceu. O problema é que o seu avô sustentou toda a sua família, depois sustentou todos os seus pais e seus tios, e aí quando chega na geração dele já não tinha mais muita coisa, e dele para baixo para os seus filhos já não tem absolutamente nada. Mas em conversando com ele, sabendo todas as aventuras e todas as experiências incríveis que ele já teve quando tinha um vô milionário, e ele conta o que estava fazendo agora, e como ele estava trabalhando agora, e os investimentos que ele estava fazendo, e as formas com que ele conseguiu os contatos, e conseguiu alternativas para sair de uma situação complicada, e que por ele muitas conexões estão sendo feitas. Ali eu ouvi ele por umas 2 horas, eu e um colega, ainda bem que tinha testemunha comigo. E ouvimos ele por 2 horas, histórias incríveis de como ele usou todo o conhecimento, toda a experiência que ele ganhou da sua família, ou que ele viveu nos áureos tempos, para hoje estar conseguindo grandes resultados na sua vida pessoal. Eu sabia, até onde eu sabia, ele não tinha absolutamente nada a não ser muitas dívidas que ele mesmo contraiu, embora houvesse um grande patrimônio, e como ele sempre foi neto de empresário, nunca foi empresário, não necessariamente ele vai conseguir manter os seus recursos. E ali eu fiquei impressionado, ao mesmo tempo feliz por ele, né? Porque eu sabia de uma situação complicadíssima que eles estavam, mas feliz que ele estava conseguindo dar a volta por cima. Casualmente eu tinha uma reunião com o seu advogado na noite,
E eu me encontrando com o advogado, contei, disse, olha, cara, tive uma reunião com o teu cliente, ele contou, então eu estou feliz por ele, está bem, né? Está conseguindo. Ele disse, não, meu, não tem nada. Não tem nada, não tem absolutamente nada. Não, cara, não, tu não pode acreditar nisso, porque nós não vamos conseguir realizar, não tem absolutamente nada, não podemos ir por esse caminho. Um caminho muito complexo, porque ele não tem absolutamente nada. Ele fantasia, ele vive nos áureos tempos ainda. Ele é um homem de 60 anos que não sabe o que vai ser quando crescer. Ele vive no tempo em que ainda tinham muitos recursos e que se conversa com ele parece que está lá. Ele parece que vive aquilo e ele escolheu não ouvir a verdade. Ele prefere não ouvir a verdade porque a verdade vai demandar dele andar de aplicativo. A verdade vai demandar dele morar com muita sorte, muito trabalho, talvez uma casa própria, num lugar muito distante da onde ele mora hoje. E aquele imóvel também não é dele. Que também tem cheio de dívidas. E que ele vai perder. E ele começa a contar tudo de cara, mas não pode. Eu estava com o cara hoje. Não, mas nada daquilo ali é verdade. É bem mais fácil nós vivermos uma mentira. Ela é bem mais confortável, embora nós soframos as consequências, e mesmo assim eu opto por continuar vivendo uma mentira. O apóstolo Paulo, quando ele termina essa defesa, ele diz, eu não estou falando nada mais do que a verdade em são juízo, é a verdade. Eu vivia antes da mentira, hoje eu entendi. Mas é mais fácil eu viver numa mentira. É como nós irmos na praia e levarmos o guarda-sol para não pegar sol. Eu, por exemplo, eu preciso de vários guarda-sóis. Eu tenho um problema sério com a minha cor de pele, né? Eu sou muito branco, e eu não consigo bronzear. Para mim, bronzear é um processo longo que demanda muito esforço, troca de níveis constantes dos protetores solares, descendo o nível dos numerozinhos, horas específicas para ir para a praia, quando o sol está assim, está assado, virou para cá, o vento mudou. É muito difícil eu conseguir ficar bronzeado. Tem gente que caminha na praia, no primeiro dia ele volta para casa preto. É uma dádiva do camarada. Ele lava a caixa d'água e fica bronzeado, né? Não é assim que funciona? Cara, eu fico vermelho. Minha mulher sabe disso. E ela já começa. Bota protetor na cabeça, e bota a boné, e bota nas costas, e é nas mãos, e o cara sai daquele jeito, né? Todo lambuzado. E aí vem o vento, atira areia. E coisa linda o verão, né, cara? É um prazer enorme. Você não consegue imaginar um prazer tão grande quanto esse. Aí você vai para a praia e você fica ali 40 graus, comendo a cabeça do cara, suando. Eu não consigo muito ver prazer nisso assim, mas tem gente que adora, né? E ele vai para a praia no horário de pico. Qual é o pior horário do sol? Começa às 11. É lá, eu estou às 11. E aquele monte de tralha, ele vai para a praia e ele já acampa ali. Ele acampa, ele faz o acampamento. E ali ele vai passar o dia na praia. Ele só vai embora quando o último raio de sol desaparecer. Aí ele levanta e vai para casa. E é um prazer. E eu não tenho nada contra a galera. Eu não consigo fazer isso. Eu sofro demais. Porque ainda que eu esteja debaixo do guarda-sol, eu queimo igual. Porque o guarda-sol, ele é para te guardar dos efeitos do sol, mas não elimina ele. Ele continua lá. Eu posso viver à sombra daquilo que me protege temporariamente, mas eu não elimino a luz, que é muito mais forte do que a sombra em que eu estou vivendo. Ela continua lá. E nós vamos abrindo guarda-sóis na nossa vida
para andar debaixo de uma mentira, e nós sustentamos esse guarda-sol com um brilho impressionante ao redor, mas eu vivo debaixo daquela sombra como que se a verdade não existisse. Mas para mim é a verdade. E eu me protejo, eu estou feliz, eu mostro para todo mundo, mas tem uma verdade muito maior lá fora. Você viver uma mentira não quer dizer que a verdade deixe de existir. E você pode vivê-la o quanto tempo você quiser, você pode ignorar ela o quanto tempo que você quiser, mas você só vai ser livre no momento em que você aceitar a verdade sobre a sua vida, porque é a verdade que liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quanto tempo mais nós vamos levar ignorando que Deus está muito mais interessado em trabalhar em ti do que trabalhar por ti. Tem um vídeo que eu quero passar para vocês. Quem aqui já leu o livro A Cabana? Levanta a mão. Quem aqui já viu o filme A Cabana? Isso chama preguiça. O filme é incrível. O livro saiu, o livro é incrível. Nós contamos para todos, você não vai acreditar, o livro me fez enxergar o que eu não estava enxergando. Mesmo? Você quer ler? Não, eu vou esperar o filme, né? Hollywood, vai sair o filme e aí, não tem nada igual ao livro, mas o filme mexe muito conosco. E o texto que eu vou passar do filme, 5 minutinhos. Se você não viu, não é spoiler aqui não do filme, mas um pai teve a sua filha sequestrada e morta. E ele tem um encontro com Deus. E ele começa a questionar tudo, assim como qualquer um de nós faria, de que se Deus realmente existia, e se Ele existe, por que permitiu que a sua filhinha morresse? E onde ele estava quando a filha morreu? Ele tinha já a sua verdade, e a sua verdade andava com ele, e ele a sustentava constantemente, até que um dia ele tem um encontro com Deus. E no filme aqui, Deus aparece para ele como em forma de mulher, nesse momento do filme, ministrando o amor materno de Deus, ministrando o lado maternal do Senhor, que nos ama, que nos cuida. O homem e mulher foram feitos imagem e semelhança de Deus. Não foi só o homem, imagem e semelhança de Deus. E aqui aparece com uma visão de mulher, que inclusive também racha a cabeça de muita gente. Não pode, porque a minha vida inteira eu só tive uma visão de homem. Bem, no filme aparece uma atriz fazendo esse papel, e ali eles começam a conversar sobre a verdade que eles tinham estabelecido sobre a sua vida diante da desgraça que ele passou, diante do problema que ele passou. Toca a ficha, pessoal. A parte que mais mexe comigo nesse filme, embora tudo mexe no momento que, se você é pai, você vê qualquer pessoa perdendo o seu filho, ou aqueles que já perderam, te passaram por isso, mexe muito. Agora, quando ele usa as escrituras e diz: Deus, tu tem um péssimo hábito de desamparar aqueles que teoricamente você ama, e o pai mostra as marcas na sua mão, dizendo: não, acho que tu entendeu errado, eu não abandonei, eu estava lá. Nós pagamos um alto preço para que vocês possam ser amados. Não importa o que você faça, e eu quero chamar a atenção nessa noite, pedir para o grupo de louvor
subindo aqui. Não importa o que você faça, existe uma verdade, e essa verdade vem sendo ministrada por sinais na sua vida nesses últimos tempos. Você tem ouvido esses sinais, mas você tem optado por ficar debaixo do guarda-sol. Assim como aconteceu com Paulo, e Cristo diz para ele: os sinais que você já tem visto e os outros que eu vou te mostrar, é isso que eu estou te chamando. Nós sabemos, nós temos recebido a ministração, mas nós temos sido negligentes, orgulhosos, soberbos, autossuficientes para aceitar de fato a verdade, para fechar esse guarda-sol e ser exposto à luz finalmente, e não andarmos mais com o guarda-sol como uma desculpa para encarar de fato as coisas que precisam ser mudadas dentro de nós. Sabe por que eu tenho a certeza de que nós precisamos buscar a verdade da parte do Senhor? Porque dificilmente nós buscamos ajuda quando o nosso matrimônio está mal. Dificilmente nós consertamos relacionamentos de amizade ou de negócios reconhecendo que nós estamos errados. Nós normalmente achamos culpados para os nossos erros, e é por isso que eu tenho certeza que nós ainda não encontramos a verdade. Porque amigo de verdade é o que esfaqueia pela frente. E aí nós vamos buscar qualquer opinião, desde que essa opinião atenda a nossa demanda. Nós vamos buscar a opinião de quem quer que seja, desde que essa opinião atenda aquilo que eu quero fazer e que valide a minha verdade, nem que seja a própria Bíblia. Como Mackenzie tinha um entendimento errado das próprias Escrituras, nem que sejam as próprias Escrituras, mas eu vou arrumar desculpa nas Escrituras para defender o que eu estou certo. E depois eu quero clamar para o Senhor para que Ele haja por mim, quando na realidade Ele está querendo agir em mim. Quantos de nós andamos com guarda-sóis abertos, fazendo de conta que o sol não existe? Quantos de nós andamos sob uma mentira, e essa mentira ela é tão forte que passa a ser a nossa verdade, a verdade do nosso cotidiano, porque é mais fácil viver dessa forma, demanda menos. As redes sociais são uma manifestação viva disso, de quanto nós gostamos de viver uma mentira. É uma manifestação viva em tempo real. Vamos ficar em pé, por favor. Nós odiamos ser confrontados. A nossa carne odeia. Nossa carne odeia tanto ser confrontado, e não é novidade. Agora Adão e Eva, no primeiro julgamento da história da humanidade, o homem imediatamente acha um culpado, a mulher acha o dela, e está tudo resolvido. Menos bater no peito e dizer: eu tenho vivido uma mentira. Só a verdade liberta. Da verdade de Deus sobre a sua vida, sobre a sua situação. Você pode fazer o que você quiser e se esforçar o quanto você quiser, mas você não elimina o sol com guarda-sol. Você só anda debaixo de uma sombra. Que um dia o vento leva, no outro dia ele quebra, no outro dia alguém por engano fecha. Mas a verdade permanece. A verdade sobre a sua vida, a verdade que Deus tem sobre a sua vida, é que você deixe de viver essa mentira, que você deixe de viver debaixo desse jugo
mas vai passar sim por uma transformação no seu coração. Vai passar sim sobre um entendimento diferente daquilo que você tem vivido, para que nós possamos fazer que nem Paulo, com firmeza e uma posição impressionante. Ele diz: não estou louco não, finalmente agora eu vivo a verdade, finalmente agora eu entendi, eu estava numa direção errada, finalmente agora eu entendi. Eu sei que nós estamos vivendo uma mentira, ou algumas mentiras, e eu também sei que o Espírito Santo tem ministrado na sua vida e os sinais têm acontecido, assim como aconteceram com Paulo, que já estavam acontecendo antes dele exatamente ter um encontro com Deus. E a conversão e o encontro não vai acontecer hoje, mas ele já tem acontecido, ele já tem ministrado na sua vida. E aquilo que já tem acontecido na sua vida é o que nós vamos orar para que nessa noite de fato desencadeie, de fato aconteça, venha para fora. Aleluia. Você sabe do que eu tenho falado, você sabe exatamente do que eu tenho falado e do esforço gigante que você faz para manter essa mentira. Você sabe exatamente do que eu tenho falado, assim como Paulo sabia. A hora que ele encontra a luz, ele diz: cara, eu sabia. Não há lugar melhor para nós encontrarmos a verdade do Senhor do que viver em comunidade como nós estamos fazendo aqui. Porque nós somos confrontados pela verdade. É mais fácil nós nos afastarmos de pessoas, de amigos, de líderes cristãos, de pessoas que têm valores, para que eu possa manter então a minha mentira por mais tempo. Porque se eu ando em comunidade, eventualmente eu vou ser confrontado, eventualmente alguém mexe no meu guarda-sol. E esse é um dos grandes benefícios de nós vivermos em comunidade, que frequentemente alguém mexe no guarda-sol. Preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti.
fizeste por mim. Quão alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Vem tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Aleluia. Aleluia, papai, nós não podemos ficar. Não, papai. Papai, nós entendemos que não vale a pena viver uma mentira. Papai, encontra-nos nessa noite, encontra a tua igreja que tem sido ministrada, que tem recebido os sinais que o Espírito Santo tem falado. Pai, encontra a tua igreja. Nos encoraja a tomar um passo para viver a verdade. Nos encoraja a viver a verdade, a fechar os guarda-sóis que até então temos carregado e fazendo de conta que o sol não existe. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu encorajo a tua igreja, mas Espírito Santo ministra forte como tu ministrastes com Paulo, o homem que matava os cristãos e que escreve 2/3 do Novo Testamento. Pai, ministra a conversão real, a nós cristãos, uma conversão real, uma mudança de vida real e não maquiada. Em nome de Jesus, eu oro sobre nós, que haja sobre a nossa vida uma leitura dos sinais que vem acontecendo. Papai, daqueles que têm recebido sinais de adultério e que estão prestes a cometê-lo, ou já cometeram, papai, tem misericórdia, nos alcança. Aqueles que têm recebido sinais, os sinais que têm batido a nossa porta, papai, nos visita com a tua misericórdia. Aqueles que têm recebido sinais de que as coisas não estão indo bem nos seus negócios, papai, visita para que haja luz nos seus negócios, que haja luz nos seus relacionamentos, que haja luz nos seus lares, que haja luz nos pais com os filhos, que haja luz nas famílias. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.